Olá pessoal, tudo bem com vocês? Seja bem-vindo a mais um vídeo aí no canal. Gente, tô fazendo nesse modelo aqui como se fosse uma live, porque eu preciso compartilhar algo com vocês. Já tem um tempo já que eu estou planejando, anotando, olha, anotando muito devocional aqui. Palavras assim, maravilhosas. E para começar, uma série que eu quero compartilhar com vocês aqui de devocionais. Essa tem que ser a primeira mensagem. Porque, assim, como todos vocês sabem, eu estou num período de licença maternidade, tô com um bebezinho novo, tá com 2 meses e tal. Por enquanto eu não vou gravar sobre isso, mas o meu devocional, ele tá sendo, assim, forjado de uma forma inexplicável. Estou aqui com essa cara lavada, sem filtro, sem nada, como uma mãe de verdade. E tô mostrando aqui para vocês que existe sim tempo para Deus, né? E a mensagem que eu vou ler para vocês hoje tá lá em Atos capítulo 7. Eu tô me aprofundando no livro de Atos de uma maneira diferente. Eu já li Atos várias vezes, mas da forma que eu tô fazendo agora tá completamente diferente. E eu tô anotando aqui umas mensagens assim, meu Deus, inexplicáveis. Tem umas aqui que eu falei, Deus, que dia que eu vou falar isso? E ele falou, calma. Eu falei, tá bom. Então, essa de hoje é a principal, assim, para abrir essa porta para esse ensinamento. E quando eu li esse versículo, né, quando eu li esse capítulo 7, muito tempo atrás, esse versículo ele não foi tão focado como agora. Fala sobre Estevão, estava explicando para os sacerdotes, explicando para o povo a história de Moisés, como que Deus estava chamando o povo na parte de Abraão, como Deus chamou Moisés, como foi que aconteceu com Moisés, por que Moisés fugiu, por que Moisés escutou a voz de Deus, por que ele aconteceu tudo que aconteceu com Moisés, e mesmo assim, né, Moisés liderou um povo por 40 anos no deserto, e mesmo assim o povo voltava sempre para o deserto, voltava sempre para o Egito, porque não sabia ouvir a voz de Deus. As pessoas não conhecem a Deus. O versículo que eu falo aqui com vocês, mas antes de eu falar o versículo, por que as pessoas não conhecem a Deus? Porque elas não querem ler, porque elas não querem aprofundar a leitura, elas não querem conhecer quem Ele é. Apenas conhecem a Deus porque Ele faz maravilhas, porque Ele faz milagres, porque Ele pode dar alguma coisa, porque Ele pode proteger a sua família, por isso e etc. Mas nem sempre foi assim, gente. Deixa eu falar com vocês uma coisa. Uma coisa que eu aprendi nesses 4 meses que eu não tô indo na igreja, porque eu tava pra ganhar neném. E agora, com um bebezinho novo, né? Eu não tô conseguindo ir nos cultos por privação para ele mesmo, né? Porque ele não tomou todas as vacinas ainda. O tanto que Deus tem tocado em meu coração no sentido assim, por que as pessoas agem como agem, sendo que parece que elas não me conhecem. Elas agem como agem, mas sabe que às vezes eu não tô ali. Agem por, como que fala, acostumou com aquilo ali. E aí eu falei, Deus, mas por que o Senhor tá falando isso pra mim? Versículo 48 mostra assim. Todavia, mas antes de eu ler 48, eu vou explicar o do 44 para baixo. Por quê? Porque fala da liderança do tabernáculo da aliança, né? No deserto, os nossos antepassados tinham o tabernáculo da aliança, que foram feitos segundo a ordem de Deus a Moisés, de acordo com o modelo que ele tinha visto. Tendo recebido o tabernáculo, nossos antepassados o levaram sob a liderança de Josué, quando tomaram a terra das nações que Deus expulsou diante deles. Esse tabernáculo permaneceu nesta terra até a época de Davi.
que encontrou graça diante de Deus e pediu que eles permitissem providenciar uma habitação, preste atenção, uma habitação para Deus de Jacó. Mas foi Salomão que lhe construiu a casa. Agora vem o versículo 48, que é o versículo principal dessa mensagem de hoje. Todavia, o Altíssimo não habita em casas feitas por homens. Eu vou repetir. Todavia, o Altíssimo não habita em casas feitas por homens. Como diz o profeta, versículo 49, Atos capítulo 7. O céu é o meu trono e a terra é o estrado dos meus pés. Que espécie de casa vocês me edificarão? Diz o Senhor. Ou onde seria meu lugar de descanso? Vocês foram as minhas mãos, não foram as minhas mãos que fizeram todas essas coisas? Gente, vocês têm noção que Deus está mostrando aqui pra gente? Vocês têm noção do que veio a mim? E é claro que existem outras formas de entender essa mensagem, mas o que veio a mim nessa hora foi que muitas pessoas, infelizmente, elas gostam de quê? Ir para a igreja todo domingo, ou sábado ou domingo, né? Às vezes durante a semana, quando tem campanha. E aí vai, celebra a Deus, ora a Deus e tal, não sei o que. Só que foca nas pessoas que vai só no domingo, por exemplo, tá? Só focando só nessas pessoas aí. Não ao todo, mas pessoas que vai no culto só de domingo. Pessoas que vai no culto só de domingo, que não tem momento a sós com Deus durante a semana, porque fala que tá na correria. Pessoas que não estudam a mensagem de Deus conforme tem que ser estudado. Às vezes lê só um versículo que aparece de notificação e aquilo ali é o seu devocional. Gente, quão equivocadas as pessoas estão. Elas não entendem que estudar a mensagem, estudar a palavra, desmembrar isso daqui é algo para você conhecer a Deus. As pessoas, na Bíblia fala, as pessoas perecem de falta de conhecimento porque não conhecem a Deus. As pessoas não conhecem a Deus por falta de conhecimento da palavra. Quando eu li isso, o Altíssimo não habita em casas feitas por homens. Gente, se a sua casa, por exemplo, eu vou falar de casa. Se a sua casa não fala de Deus, não escuta louvor, não glorifica a Deus, mas durante a semana você fala, oh, Deus abençoa, Deus te abençoa, que não sei o que, faz o bem para as pessoas. Você acha que Deus está habitando ali? Deus não habita em lugares que ele não é bem-vindo. Deus não habita, coloca isso na sua mente, Deus não vai nas casas das pessoas que ele não é convidado. Se a minha casa celebra toda sexta-feira uma célula, e as pessoas que entram nesta casa, Deus não habita aqui, mas se as pessoas que entram nessa casa começam a adorar, a clamar, a estudar, a chamar a presença dele, buscar a presença dele, ensinar a palavra dele e etc. Você acha que Deus não vai habitar aqui, não? É óbvio que vai. Só que dependendo da situação, gente, tem casas que infelizmente as pessoas podem crer em Deus, mas Deus não está lá. Tem igrejas que o pessoal pode falar de Deus, pode escrever, pode ler a mensagem, mas se a presença de Deus se eles não chamam a presença de Deus para ele ser edificado, infelizmente Deus não está lá também não. Eu falo isso porque se você não chamar a Deus, quando Jesus ensinou a gente a orar, lá em Mateus 6, fala pra gente orar, fechar a porta do nosso quarto, e quem está em secreto, Deus está lá com ele? Pois é, por que acontece que a gente tem que fechar a porta? Porque a gente está chamando a presença de Deus. Quando a gente chama a presença de Deus, é porque Deus está presente. Não adianta você só ir nas igrejas todo domingo e durante a semana você esquecer que Deus existe. Não adianta você só buscar Deus um dia
E esses outros dias você fala palavrão, fala mal do outro, xinga o outro, maltrata o outro, não tem amor pelo próximo e etc. Cara, infelizmente, Deus não habita nesses lugares. Deus não habita nele, enfim. Então, assim, Deus quer intimidade com seus filhos. Deus quer que você entenda de uma vez por todas. Se você não chamar a presença de Deus todos os dias para sua vida, acordei, Deus, muito obrigado pelo dia de hoje, obrigado pela tua presença e etc. Gente, você chamando a presença dele, Deus vai caminhar com você. Se você não acordar na correria, no dia a dia e falar, Deus me protege e pronto, acabou? E aí, o que será que vai acontecer? Eu não tô sendo hipócrita, gente, tá escrito aqui, não é eu que tô inventando. O Altíssimo não habita em casas feitas por homens. Por quê? Casas feitas por homens é por homens. E lá eles são edificados, porque eu construí a casa. Mas quem vai habitar lá? É os homens ou é Deus? Quem que vai habitar na sua casa? Quem vai habitar dentro de você? Deus deixou bem claro que ele deixou o Espírito Santo, que é o conselheiro da nossa vida. E a gente não crê no Espírito Santo. A gente não chama o Espírito Santo para estar aqui, ó, sentado à mesa do meu lado, para pregar o evangelho para mim, para me ensinar a caminhar, para me ter uma conduta de acordo com o que Deus faz. A gente só tem que entender que é o seguinte: nessa terra a gente é feito como se fosse uma faculdade. A gente precisa de quê? Estudar, passar pelas provas, pelas tribulações, por tudo, porque lá na frente Deus vai aprovar ou reprovar você. Coloca isso na sua cabeça, que essa vida aqui não é feita para você. Essa vida aqui foi feita para agradar os olhos dele. Entenda de uma vez por todas, coloca dentro da sua cabeça, dentro do seu coração. Essa vida não foi feita para você seguir do seu jeito, para me trabalhar, para me ganhar minhas coisas, para me conquistar o meu futuro. Não! Essa vida foi feita para honrar a Deus. Essa vida foi feita para você criar seus filhos na presença de Deus, para eles fazer diferença na geração deles. Os meus filhos vai ser uma nova geração feita para agradar os olhos de Deus e não para agradar os olhos dos homens. Deixa eu falar com vocês uma coisa: se vocês não estudarem, pegar a Bíblia, desmembrar, estudar e ficar com dúvida, vai no Google, pesquisa, não, por que aconteceu isso? Tem outros tipos de livro para ser além da palavra, que é a principal. Tenha em mente que existem outros livros que possam ser acompanhados para você estudar a palavra. Existem pessoas que foram usadas também por Deus para pregar a mensagem. Eu falo que esse livro aqui, ó, deixa eu pegar aqui para vocês, de mulheres, tô falando para mulheres, esse livro aqui tá me ajudando um tanto, da Viviane Martinello, tá me ajudando um tanto, vocês não têm ideia. É um livro de devocional que ela fez para edificar as mulheres. E além da Bíblia, esse livro também está me acompanhando ano por ano. É óbvio que já tem o do ano que vem, mas eu tenho esse daqui ainda. E olha aqui, o tanto de ainda tem devocional para me fazer para vocês. Vocês não têm noção. O tanto de palavra, de mensagem que Deus dá pra gente assim, ó, de graça, e a gente não quer aprofundar. A gente não quer conhecer ele, a gente só quer ir lá, receber e ir embora. A gente tá parecendo, sabe quem? Aquelas pessoas, daquelas multidões que seguia Jesus. Seguia lá só para comer e ir embora. Seguia, enchia a barriguinha, a pancinha, mas não seguia os mandamentos. Quem que seguiu os mandamentos? Os discípulos. Então você é evangélico ou cristão? Eu já fiz esse vídeo aqui. Cristão é aquele que segue os mandamentos de Cristo. Cristão é aquele que é discípulo de Jesus. Aqueles que conseguem entender a mente e conseguem entender o que o Senhor quer de nós. Entende? Agora os evangélicos, infelizmente, eles só querem andar na multidão, seguir a onda, encher a pança, ficar forte das coisas do mundo, né? Porque eu preciso trabalhar. Eu dou conta de tudo. Infelizmente, existem pessoas que não conhecem a Deus de verdade e falam, coloca a Bíblia debaixo do braço e falam que é crente.
E outra, muitas pessoas também não sabem discipular as outras, não. Muitas pessoas acham que só porque tem um cargo, sabe direcionar alguém para Deus. Desculpa, gente, não sabe. Não sabe discipular as pessoas, não sabe direcionar elas para o caminho. Existe muita liderança, infelizmente, que existe muita liderança. De tudo que eu já conheci na minha vida, existe muita liderança que não consegue direcionar alguém para Cristo porque não tem intimidade com Deus. Não tem intimidade com Deus. Foi chamado para liderar na empolgação. Pessoas empolgadas, infelizmente, não conhecem a Deus. Eu posso ser empolgada, eu estou sendo empolgada, mas ao mesmo tempo estou sendo ousada em falar a verdade para você. E falar assim, aqui, deixa eu te falar uma coisa, se você não tiver acompanhamento do Altíssimo dentro da sua casa e você ser sedento pela presença dele, pela palavra dele, infelizmente ele não vai habitar aonde você estiver. A gente tem que fazer diferença por onde a gente passar. Por quê? Porque quem habita em nós é Deus. E ele vai nos direcionar através do Espírito Santo dele, falar coisas para ajudar alguém. A gente vai ser usado ou usado para falar a palavra de Deus. Servir é uma coisa maravilhosa. Tem um livro que eu tô lendo, ele tá ali, mas depois eu mostro para vocês, que fala 7 coisas que possam mudar a nossa vida através da versão da Bíblia. Como que tem que ser nossas atitudes? Cara, como ser sedento na presença de Deus, como servir, como ajudar, como estudar, como ser uma pessoa com uma conduta que apresenta para Deus uma conduta que dá alegria para Deus, sabe? Porque existem condutas, infelizmente, que dá tristeza para Deus. E pessoas às vezes falam que ama a Deus, falam que é crente, mas não chama a presença de Deus pro seu dia a dia. Acorda de um jeito que, tipo assim, meu Deus, o mundo tá acabando. Mas a primeira coisa que vem na cabeça é pegar o celular e fazer as coisas do mundo, de vez pegar o celular e às vezes edificar a vida de alguém ou estudar a palavra de Deus. Coloca no coração de vocês, o Altíssimo não habita em casas feitas por homens. Deus habita em nossos corações. Nossa vida é feita para agradar os olhos de Deus. A nossa vida aqui na terra, somos estrangeiros. Coloca isso na sua cabeça, que somos estrangeiros nessa terra. Moisés teve que passar por tudo que ele passou para ele ser treinado lá fora, antes de ser líder do povo de Israel. Para Moisés tirar ele do Egito. Moisés teve que ser forjado, treinado, capacitado em ser aprovado por Deus. Para ele o quê? Para ele o quê? Ele foi lá para a casa de Jétro, o seu sogro, para aprender com Jétro, para poder liderar o povo. E você acha que a gente, nossa liderança empolgada, vai ajudar quem? A gente tem que ser treinado, capacitado, forjado, sabe? Para a gente liderar um povo sedento por Deus. Se a gente alimentar isso aqui de qualquer jeito, ler um versículo, aquilo ali edificou sua vida no dia, amém. Não! É ler versículo por versículo, palavra por palavra, vírgula por vírgula, e entender o porquê que tem aquela vírgula ali. Por que aquela frase está daquele jeito? Por que aquela frase está falando aquilo ali? A gente tem que entender como estudar a Bíblia. Se você não entender como estudar a Bíblia, você não conhece a Deus de verdade. Porque a Bíblia é a palavra de Deus. E se a gente não estudar a palavra de Deus, a gente não conhece a Deus. Simples assim. Seja sedento e busque a mensagem de Deus. Porque não resistem ao Espírito Santo. Apenas confie e deixe o Espírito Santo te usar para poder ler. Porque somente o Espírito Santo vai te mostrar os mistérios que tem na Bíblia. Amém? Essa é a mensagem de hoje, esse é o devocional de hoje que eu mando para vocês. Lembrando que existe muito mais devocional que tá vindo por aí. E eu peço mesmo a Deus que me direcione na sequência correta, porque esse foi o primeiro. Na verdade, esse é um dos últimos, mas Deus colocou esse daqui como o primeiro, para que eu possa mandar a mensagem para vocês, porque existe muita mensagem aqui que foi feita para me passar para vocês, que não pode ficar só para mim. Existem palavras que existem para pregar o evangelho, para mostrar a direção do caminho. Amém? Deus abençoe você, busca a presença de Deus e se precisar de alguma coisa, me chame no comentário
que eu estarei ajudando vocês, ok? Um grande abraço, Deus abençoe, tchau!